Oi, tudo bem com você? Muito bem, esse é mais um editorial Quantum Docs. Aqui na Quantum Docs nós falamos sobre assuntos relacionados à física quântica, metafísica, fenômenos paranormais, espiritualidade, filosofia, essas coisas que saem um pouquinho da caixinha, da sua caixinha aí, e fazem você explodir sua cabeça em vários momentos. Bom, imagine que você está no oceano, em alto mar, e de repente você cai no mar. Só que tem um detalhe: você cai no mar e não tem nada. Absolutamente nada em volta. Não passa avião com frequência, não tem barco por perto, não tem nada. Você está completamente isolado. Imagina só que situação, hein? E esse lugar existe. E é disso que nós vamos falar hoje aqui no editorial Quantum Docs. Você vai ficar sabendo que esse lugar existe lá no meio do Pacífico e se chama o Ponto Nemo. Então, fica aí porque você vai querer saber se alguém já esteve por lá, no Ponto Nemo. Olá, eu sou o André Morsbecker e esse é mais um editorial Quantum Docs e hoje a gente vai imaginar como ficar sozinho no ponto mais distante da Terra, em pleno alto mar. Vamos entender afinal o que é esse Ponto Nemo? Vamos lá. Bom, o Ponto Nemo foi um ponto definido aí pela história da humanidade como o ponto mais distante de qualquer lugar, na verdade. É um ponto de inacessibilidade, mais distante de qualquer pedacinho de terra que você possa imaginar. Esse se chama o Ponto Nemo. Se você quiser procurar no mapa aí, é só você digitar as coordenadas 48 graus, 52 minutos e 6 segundos sul. E pela latitude 123 graus, 23 minutos e 6 segundos oeste. Ele fica lá no sul do Oceano Pacífico. Imagine uma distância, como aqui nossa base de Quantum Docs é Curitiba, imagine uma distância de Curitiba a Belém do Pará, aproximadamente. O ponto Nemo, se você fizer um triângulo equilátero e ele está no meio, para se perceber qual é a distância de qualquer lugar ali daquele círculo, é de 2.688 quilômetros, ou seja, quase daqui como Belém do Pará. Acho que Belém dá uns 3.000 quilômetros. Então imagina só a distância que você teria que nadar, né? Se você tivesse caído no mar naquele, naquele ponto Nemo. Imagine quantas braçadas você ia ter que dar para chegar até uma terra firme a partir do ponto Nemo. Bom, as terras mais próximas que tem ali do ponto Nemo é a ilha de Dulce e Pitcairn, que fica ao norte. Daí tem a ilha Motoanui, que também é conhecida como a Ilha da Páscoa, que fica mais a nordeste ali da distância do ponto Nemo. E a ilha Maher, lá na Antártica, que fica mais no sul. Esse ponto, o ponto Nemo, o nome dele foi dado por um engenheiro croata chamado Hrvoje Lukatela em 1992. O termo, né, ponto Nemo, você já sabe por quê, né? Nemo é em latim que quer dizer ninguém, né? E esse termo, roubado num bom sentido, né? Foi roubado lá da referência do Capitão Nemo das 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne. Referência lá do Capitão Nemo. Resumindo, o ponto Nemo é o ponto em que, se você cair do barco no mar, você vai ter que nadar 3.000 quilômetros para qualquer direção para tentar achar um pedacinho sequer de terra. Bom, legal na teoria, né? Agora vamos saber como que é isso na prática. É óbvio que esse lugar é um lugar totalmente isolado, né? Você sente o isolamento disso, né? Tem os navegantes aí de Vendée Globe, que eles dão a volta ao mundo em vela, eles passam por lá e se sentem totalmente isolados. Então é um sentimento de isolamento que você olha para o lado, só tem mar. Imagine 3.000 quilômetros de mar para todos os lados. Você fica, de certa forma, até maluco, né? Não tem nem como imaginar isso. Ah, tem sim, lembra do filme Interestelar? Que eles descem num planeta cheio de mar? É mais ou menos aquilo, é um mar infindável que não tem fim.
e pouquíssimas expedições chegaram até lá, né? Teve um caso famoso com um explorador britânico chamado Chris Brown e seu filho Mika, que em março de 2024 passaram por lá. Inclusive, um fato que eles pularam do barco e nadaram ali dentro do Ponto Nemo. Então, são um dos poucos seres humanos que nadaram ali na região ali do Ponto Nemo. E tem registros até aqui no YouTube, tem registros em vários pontos aí na internet. Você pode encontrar aí essa expedição do Chris Brown e seu filho Mika. Bom, e uma das curiosidades máximas aí do Ponto Nemo é que ele é um cemitério espacial, dá para imaginar nisso? Então, agências como a NASA, a ESA e a Rosco Cosmos são instituições que também jogam, vamos dizer assim, lixo espacial naquela região, porque probabilidade de acertar algum ser humano é quase zero, né? Então imagine o que tem ali no Ponto Nemo, embaixo da água ali do Ponto Nemo, quanto lixo espacial e quantas coisas estranhas deve ter por lá, né? É uma parte da estação Mir, da Rússia, que caiu em 2001, parte do Skylab, que é americano, de 1979, e muitos satélites e foguetes espaciais que deliberadamente caíram por lá. Por quê? Porque realmente é um lugar onde o risco de acertar um ser humano é quase zero. Então imagina, você está mais perto da estação espacial do que o Ponto Nemo. Não é incrível isso? Mas vem cá, será que esse é o lugar mais vazio e estranho mesmo? Um outro lugar vazio, sem vida do planeta? Ou tem muita ciência por trás disso? E por que ali exatamente, né? Isso é ciência e matemática pura. Esse ponto foi apenas dentro da questão da Terra, da circunferência da Terra ali, foi o ponto descoberto onde se tem maior número de água, até porque ali a parte do Pacífico é o maior oceano do planeta, é onde tem o Ponto Nemo, onde o maior volume de água do planeta está ligado ali. Então, é a própria matemática ali da circunferência da Terra localiza ali o Ponto Nemo como o ponto mais inacessível do planeta. E o Ponto Nemo também faz parte do South Pacific Gear, que é uma das maiores correntes circulares do planeta, né? E que também acumula muito plástico, porém, por ser um local de lixo espacial e também deve soltar muito plástico ali por causa de todo o lixo que é jogado ali, mas ele não ganha ainda do North Pacific Garbage Patch, que é uma região lá do norte do Pacífico que tem muito lixo também, e muito plástico, muito lixo em geral. Aí assim, a vida marinha lá é de baixa diversidade, por ser uma região muito distante, tem pouco acúmulo de alimentos, né, para os bichinhos que moram ali, para os peixes e para toda a vida marinha que mora ali. Então as águas ali daquela região batem em torno de -2 a -5 graus Celsius, uma região muito fria, de águas muito frias também, né? O que afasta um pouquinho a diversidade de animais por ali. E, como eu falei, uma pressão absurda ali no fundo do mar, naquela região ali tem uma pressão muito forte. E a ironia, né? O lugar mais distante da Terra é onde jogamos lixo espacial. Isso até se torna poético ou preocupante. Bom, chegamos aqui ao final do nosso editorial Quantum Docs. A gente falou hoje sobre o ponto Nemo, o ponto mais distante da Terra em relação à questão aquática, né? Lá no Oceano Pacífico, no meio do Oceano Pacífico, uma região inóspita e inacessível. É uma circunferência de 3.000 quilômetros. Então, se você cair ali de barco naquela região do ponto Nemo, você só vai encontrar a próxima terra que você consiga parar de nadar a 3.000 quilômetros de distância. É muito longe. E você já esteve em uma região muito isolada e muito estranha? Ou conhece alguém que já teve uma região muito isolada, assim como o Ponto Nemo? Conta aí. Vai que você tem um parente que foi para lá no Ponto Nemo e você não sabe. Bom, muito obrigado pela sua conexão, obrigado por você estar aqui no canal Quantum Docs. E a gente se vê num próximo assunto misterioso e estranho que sai da caixinha aqui sempre no canal Quantum Docs, ok? Então, obrigado pela sua conexão e não esqueça, se você está por aqui é porque estamos conectados. Tchau, pessoal, até o próximo episódio.